Olá, estamos trazendo neste vídeo um assunto muito negligenciado pela maioria da população, a virose alimentar. Neste vídeo, iremos falar um pouco das principais doenças, qual delas? Hepatite A, rotavírus e norovírus, que estão vinculadas à virose alimentar. Aqui temos alguns aspectos gerais sobre este micro-organismo. Ele é constituído geralmente por um tipo de ácido nucleico, ou DNA ou RNA, de fita simples ou dupla. Também pode ter proteínas, glicoproteínas e ou glicolipídios, sendo esses um dos menores agentes infecciosos que existem, com diâmetros entre 12 e 400 nanômetros. Existem duas formas de transmissão desse vírus, que são elas, a de mãe para filho, que é a forma vertical, ou por contato de pessoa a pessoa, objetos e secreções respiratórias, por veículos como água, alimentos contaminados, que seria a forma horizontal. As principais formas de prevenção da virose alimentar são a higiene pessoal e de utensílios, higienização dos alimentos e tratamento adequado da água, e também temos outros, como evitar o consumo de alimentos crus e mal cozidos e saneamento básico adequado. Hepatite A. Principais características do micro-organismo. O vírus da hepatite A, também conhecida como hepatite infecciosa, pertence à ordem Picornaviralis, família Picornaviridae, gênero Hepatovírus, espécie Hepatitis A vírus, sendo o único membro deste gênero. O vírus da hepatite A é um vírus não envelopado com capsídeo icosaédrico, possui um genoma RNA de fita simples e polaridade positiva, com cerca de 7.470 nucleotídeos. O genoma do vírus da hepatite A tem uma proteína viral genômica ligada à extremidade 5' e uma sequência poliadenilada na extremidade 3'. O capsídeo é mais estável a ácidos e outros tratamentos, em comparação aos demais picornavírus. Existe apenas um sorotipo do vírus da hepatite A. É um vírus disseminado pela via fecal-oral. Tem período de incubação de cerca de 1 mês, após o qual sintomas da icterícia se manifestam abruptamente. Não causa doença hepática crônica, não está associado com o câncer hepático e raramente é fatal. O vírus da hepatite A é resistente a pHs tão baixos quanto 1, sobrevive a 60 graus por cerca de 1 hora e é relativamente resistente ao cloro livre, quando material orgânico está presente. Ele é mais resistente a calor e secagem do que a maioria dos outros vírus humanos entéricos. Podem sobreviver por cerca de longos períodos em água, água salgada e superfícies de trabalho. Na imagem, a estrutura do picornavírus, do vírus da hepatite A, o capsídeo icosaédrico é constituído de 4 polipeptídeos virais. Dentro do capsídeo, há um RNA de fita simples e polaridade positiva, que possui uma proteína viral genômica na extremidade 5'. Formas de contaminação. O vírus é transmitido por via fecal-oral, contato de pessoa a pessoa ou pela ingestão de alimentos ou água contaminados. O vírus é liberado nas fezes em concentrações elevadas e transmitido pela via fecal-oral. Dissemina-se por meio de água, alimentos contaminados e mãos sujas. A água, os moluscos e a salada são as fontes mais frequentes. O vírus entra no corpo pelo trato intestinal e é transportado ao fígado, onde se replica nos hepatócitos e pode ser excretado pela bile. O diagnóstico da hepatite A é feito pela detecção do anticorpo IgM produzido contra as proteínas do capsídeo. O anticorpo de classe IgM para o vírus da hepatite A indica infecção recente por hepatite A, positivo até 4 a 6 meses após a infecção. O período contagioso se estende antes e até depois dos sintomas. O homem e outros primatas são os únicos reservatórios naturais do vírus da hepatite A. Mecanismo de ação da doença. A passagem do vírus para o fígado se faz pela via sanguínea do sistema porta. As lesões hepáticas consistem em necrose celular do parênquima, proliferação das células de Kupffer e acúmulo, nas áreas de necrose, de macrófagos, linfócitos e neutrófilos. Estas alterações desaparecem após a cura. O período de incubação é de 10 a 50 dias, com média de aproximadamente 1 mês. Quanto maior a dose do vírus ingerida, menor o período de incubação. Durante o período de incubação, o paciente é assintomático, apesar de replicação ativa do vírus. Os pacientes mantêm sua capacidade infectante durante um período que se estende de 2 a 3 semanas antes do aparecimento da icterícia, até 2 semanas após a regressão desse sintoma. A fase de icterícia é acompanhada pelo aparecimento de urina escura devido a bilirrubinúria, seguida por fezes descoloradas e coloração amarelada de membranas mucosas, conjuntivas e pele. Esta fase inicia-se após até 10 dias depois do aparecimento dos sintomas iniciais. A doença é mais leve em crianças do que em adultos, e a recuperação é completa, não se observando infecção crônica. Sintomas típicos da hepatite A são febre, dores de cabeça, calafrios, mal-estar, perda de apetite, náusea, icterícia, urina de cor escura, fezes de cor mais clara, dores abdominais na área do fígado. A lesão dos hepatócitos implica na formação de bilirrubina conjugada, que não pode ser transportada de maneira adequada na bile, o que resulta na regurgitação da bilirrubina para o plasma. Com isso, haverá pouca formação de estercobilina, que é o metabólito da bilirrubina que colore as fezes, e com isso também a urina terá coloração escura, porque haverá mais filtração da bilirrubina. Principais alimentos envolvidos. A água, os moluscos e as saladas são as fontes mais frequentes. O esgoto sanitário não tratado ou tratado de forma inadequada pode contaminar o suplemento de água e os frutos do mar. Esses alimentos, especialmente mariscos, ostras e mexilhões, são importantes fontes do vírus, pois se alimentam por filtração e podem concentrar as partículas virais até mesmo em soluções diluídas. Forma de prevenção: vacina e higiene. O aquecimento do alimento a mais de 85 graus durante 1 minuto e a desinfecção das superfícies com hipoclorito de sódio. Água sanitária, em uma diluição de 1 para 100, são necessários para inativar o vírus da hepatite A.
Agora, nós iremos falar sobre o rotavírus. O rotavírus são os principais agentes infectantes de gastroenterites agudas, especialmente em crianças menores de 5 anos de idade. Esse vírus ele se caracteriza por não possuir envelope capsular, ser constituído por tripla ou dupla camada de capsídio e dupla fita de RNA com 11 segmentos. São classificados em sorotipos ou genotipos G, que são glicoproteínas, e P, que são sensíveis à protease. Seu tamanho é de 70 a 90 nanômetros, possuem um formato icosaédrico, são altamente resistentes a variações de pH, podendo sobreviver à faixa de pH de 3 até o 9, para desenvolver a doença, possuem baixa dose infectante, onde 10 partículas virais já é o suficiente. Levando em consideração que nos indivíduos contaminados há grande liberação de vírus nas fezes, onde 1 grama possui até 1 trilhão de agentes infectantes. Na imagem acima, podemos observar como o vírus ele é constituído, onde temos o VP6, né, que ele é caracterizado do capsídeo médio, que ele determina a especificidade das espécies, grupos e subgrupos do vírus. Temos o capsídeo interno, VP2, também o VP1 e o VP3, que eles participam do complexo polimerase, participando da duplicação do RNA. E temos também os serotipos VP7 e o VP4, que eles induzem a resposta imune do hospedeiro infectado, levando à produção de anticorpos específicos. O VP4 ele também participa da adsorção da célula hospedeira. Atualmente, são descritas 5 espécies do rotavírus. São elas A, B, C, D e E, e 3 espécies que ainda não foram classificadas, que são a F, G e o NADRV. O principal grupo com relevância epidemiológica mundial nos quadros de diarreia no homem e nos animais é o grupo A. Porém, os grupos B e C também são capazes de infectar humanos, porém são menos comuns. As classificações binárias do rotavírus A é o VP7, que possui 21 sorotipos, sendo do G1 ao G21, e o VP4, que são 16 sorotipos e 32 genotipos, P32. Então, nos humanos, os genotipos usuais são GP1-8, G2-P4, G3-P8, G4-P8 e o G9-P8. E os genotipos não usuais, que são G5, G8, G10, G12, P6, P9 e P10. Esse vírus ele possui alta capacidade de reestruturar, que significa que podem trocar o genoma entre as diferentes estirpes virais, causando um novo grupo de sorotipos e genotipos, em que a população ainda não possui anticorpos, podendo levar a um novo surto. As formas de contaminação desse vírus são principalmente a via fecal oral. Também pode ser contaminados, né, alimentos mal higienizados ou manipulados incorretamente, água contaminada e aerosóis, né, podendo ser contaminado por gotículas, né, de pessoas que estão contaminadas. O mecanismo de ação desse vírus, ele se adere ao epitélio do trato gastrointestinal, em especial nos enterócitos maduros. Eles podem passar tranquilamente pelo estômago, porque eles são altamente resistentes à acidez, como já foi dito anteriormente, e eles chegam nos enterócitos maduros, serão os principais sítios de replicação viral, acometendo as velocidades no intestino delgado até o íleo. As lesões nas mucosas produzidas durante a replicação viral resultam na destruição da parte superior das velocidades intestinais. Como consequência, ocorre a diminuição dos sais, da glicose e da água, o que resulta na diarreia e nos vômitos. Os principais sintomas, como já foi dito anteriormente, é diarreia e vômito, mas pode levar também febre, dores abdominais, desidratação intensa. O período de incubação desse vírus é de 12 a 96 horas e as manifestações clínicas são 5 a 7 dias. Atualmente, as formas de prevenção são vacinação, higienização adequada das mãos antes de manipular os alimentos, higienização adequada dos alimentos, e é muito importante possuir saneamento básico, onde o indivíduo terá acesso à água tratada e controle do esgoto. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o norovírus. Para finalizar, as principais características dele. Ele é um vírus RNA da família Calciviridae e é um dividido em 6 genogrupos, né? Onde do G6 do G1 até o G6, onde apenas os grupos G1, G2 e G4 são capazes de ocasionar alguma doença nos seres humanos. Eles possuem a morfologia deles possuem apenas um capsídeo e um ácido nucleico, medindo aproximadamente 27 a 30 nanômetros de diâmetro, com um núcleo capsídeo arredondado e exibem simetria icosaédrica, como mostra a figura ao lado, né, bem dessa forma. Ele é altamente resistente em superfícies, facilitando a sua disseminação. E também é bastante importante salientar que a maior causa de gastroenterite humana aguda não bacteriana de transmissão alimentar ou transmissão pessoa a pessoa via fecal oral cometendo adultos e crianças em todo o mundo
essa parte de se não bacteriana causa difícil diagnóstico às pessoas que têm. Nas formas de contaminação, o vírus são transmitidos de via fecal oral, por contato pessoa a pessoa ou pela ingestão de alimentos ou água contaminados, né? Estudos sugerem que o vírus pode ser transmitido por via aérea, em caso daqueles de vômitos explosivos, né? Que pode ficar por forma de aerossol. E tem um alto nível de disseminação, sendo característicos de surtos como lugares como cruzeiros, escolas e restaurantes, né? E tem como reservatório o humano, que é no grupo de G1, G2 e G4, além de poder acometer bovinos, suínos e camundongos também. O mecanismo de ação da doença ocorre quando o vírus entra no organismo, né, de forma fecal oral, como eu já disse anteriormente. Por apresentar resistência em baixos pHs ácidos, ele passa pelo estômago e se aloja logo em seguida nos enterócitos, no citoplasma dos enterócitos. E pode causar sintomas de forma branda ou forma grave. Na forma branda, causa apenas náusea, dor abdominal, vômito, diarreia branda, automitada e não sanguinolenta. Na forma mais grave, náuseas e vômitos seguidos de episódio de diarreia excessiva, podendo causar desidratação, né, e severa e até morte. Os principais alimentos envolvidos na contaminação são as frutas, vegetais folhosos, que são alimentos que se comem frescos, que pode ocorrer a contaminação cruzada, né? Moluscos bivalves, que são seres filtradores de água, que podem acabar sendo contaminados pela água contaminada, e iguarias finas e petiscos. Agora, as formas de prevenção. Por o norovírus não ter uma vacina contra ele, as formas de prevenção são a higienização adequada das mãos e alimentos, isolamento dos contaminados, né? Limpar superfícies possivelmente contaminadas, com hipocloreto a 2% e uso de luvas plásticas para os manipuladores de alimentos crus. E para finalizar, aqui estão todas as referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção a todos.